Olá, bom dia! Já estamos no ar com mais um Agro Pantanal. Hoje teremos uma reportagem na comunidade rural do assentamento Sadia 13, em Várzea Grande, que está sendo incentivada a promover a apicultura. Trata-se de uma ação que tem a finalidade de fomentar a produção de alimentos e a geração de renda. O projeto faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável de Várzea Grande com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários. Mas antes, vamos ver o que também será destaque na edição de hoje. Cetécnico Araguaia apresenta resultados das pesquisas do campo experimental em solos siltosos para produtores da região leste. Caixa Econômica Federal lança 2 linhas de crédito específicas para o agronegócio. Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, divulga dados sobre a produção em Mato Grosso, perspectivas de mercado e informações sobre aumento da produtividade nas propriedades do estado. Governo de Mato Grosso entrega 100 caminhonetes novas ao Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA. E no Papo com Café de hoje, vamos receber no estúdio o professor Dr. Reginaldo Araújo, diretor-geral da Associação dos Docentes da UFMT. O assunto é a possibilidade da instalação do Porto Barranco Vermelho, no município de Cáceres, região do Pantanal Mato Grossense. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. E vamos à nossa primeira reportagem de hoje. Mato Grosso tem um grande potencial para produzir mel e derivados, mas a apicultura no estado não consegue atender a demanda regional. Por isso, um programa do governo estadual estimula a expansão por meio da doação de caixas para as abelhas. Vamos então conhecer um assentamento da zona rural de Várzea Grande, onde 50 famílias estão sendo estimuladas a trabalhar com a apicultura. Vamos conferir na reportagem de José Porto. Em média, o brasileiro consome 70 gramas de mel por ano. É um consumo muito baixo comparado com os europeus. Na Alemanha, por exemplo, esse consumo per capita é de 1 quilo. E nos Estados Unidos, um dos maiores compradores do mel brasileiro é de 600 gramas por pessoa. Com a pandemia, a procura por alimentos saudáveis mais que dobrou. O mel e a própolis são alimentos que funcionam como um remédio. Além da nutrição e sabor, ainda reforçam a imunidade. Não faltam motivos para consumir o mel. Só não há produção suficiente que atenda ao mercado. Mato Grosso tem um potencial gigantesco para a produção de mel, principalmente pelo clima e suas florestas. Mas o estado ocupa a 14ª posição no ranking nacional. O maior produtor é o Rio Grande do Sul. Por meio de parcerias com municípios, a empresa Mato Grossense de Pesquisa e Extensão Rural, a Empaer, e associações de pequenos produtores, a Secretaria da Agricultura Familiar está entregando 6.000 caixas para colmeias. Temos uma condição climática boa, né? Nós temos uma condição de florada boa para produzir mel de qualidade. Hoje o estado de Mato Grosso importa boa parte do seu mel produzido aqui, né? Consumido aqui no Mato Grosso, ele importa muito mel. E com a produção aqui a gente pode inclusive se tornar autossuficiente para o consumo do próprio estado, como também fazer a exportação desse mel para outros estados. O foco é no pequeno produtor para agregar renda e aumentar a produção de mel no estado. Na Agrovila São Miguel, em Várzea Grande, 50 famílias de um assentamento receberam as caixas para a formação das colmeias. As famílias já produzem queijos, grãos e até um pouco de mel, mas o município quer estimular muito mais a apicultura em suas comunidades rurais. A ideia é identificar aí cerca de 100 a 150 produtores que possam trabalhar com apicultura, desenvolver um trabalho de assistência técnica que possa fazer com que esses produtores rurais possam realmente ter na apicultura mais uma alternativa de renda nas suas propriedades. O presidente da associação, que tem 150 famílias no assentamento, comemora a entrega das caixas para as futuras colmeias, que acredita em garantia de mais renda e qualidade de vida
para os pequenos agricultores. Tem muita gente agora interessada a querer mais. É uma região que é muito propícia para isso, né? Eu acho que é uma das alternativas para nós é investir nessas pequenas coisas que podem dar um futuro melhor no dia da manhã. O técnico extensionista da Empaer, Nivaldo Coelho, explica como funciona esse sistema de colmeia para o fomento da produção. A colmeia ela é formada pela base aqui, que seria a base da colmeia, que tem um alvéolo aqui na frente, onde as abelhas entram por essa fresta aqui, elas entram aqui. Tá? E aí aqui tem a parte do ninho, que é onde fica a parte de reprodução das abelhas, fica na parte de linho, ela é mais maior do que a melgueira, e na parte de cima aqui fica a melgueira. A melgueira ela é onde faz o mel. É onde produz, as abelhas vão produzir o mel. Danilo Jerônimo, um dos primeiros assentados na região, recebeu algumas caixas para ampliar sua produção. Ele é um dos poucos no assentamento que já produz mel há vários anos. O mel representa uma renda importante na propriedade dele. Ajuda para pagar as contas, pagar a luz, telefone, abastecer o carro, comprar ração para os carneiros, para a gente comer também. Para os pequenos agricultores, a apicultura é uma grande aliada não só na melhoria da renda com o mel, mas as abelhas dão aquela força e melhoram toda a produção da propriedade, pois elas fazem a polinização. O técnico em extensão destaca essa parceria com as abelhas para tornar propriedades mais produtivas e lucrativas. O jovem que busca oportunidade, que busca renda nas propriedades rurais, essa atividade de apicultura, bem orientada, bem informada, esclarecida, pode ser uma grande oportunidade, principalmente para o jovem, mas o produtor e a produtora também pode ter uma fonte de renda razoável com a parte da apicultura. Cada colmeia produz entre 30 a 50 quilos de mel por ano. No mercado, o quilo do mel custa em média R$ 50 para o consumidor final. Existem outras ideias para estimular a apicultura no estado, tornando um negócio lucrativo. Uma delas é incluir o mel como um alimento na merenda escolar. Por enquanto, o desafio é aumentar a produção para atender esse consumo crescente sem importar o produto de outros estados. Dá para a gente inverter essa linha, fazer com que a gente possa produzir mais aqui, ser autossuficiente e exportar mel para outros estados. Mais de 200 produtos brasileiros contam com o selo Arte. A certificação foi criada pelo Ministério da Agricultura para identificar mercadorias nacionais com reconhecida qualidade e características regionais. Vamos ver então todos os detalhes agora na reportagem da TV Brasil. Nessa pequena propriedade no sudoeste do Paraná, o casal Franciele e Oscar produz queijo artesanal desde 2017. A forma de fabricação é a mesma desde o início da colonização da região. Por isso, o queijo leva o nome de colonial. Nós diferenciamos o nosso queijo desde a produção do leite, onde a dieta dos animais é muito rigorosa, cuidamos da comida delas, a ração é feita em casa, só ganham pasto, não ganham nenhum tipo de alimentação fermentada, o que caracteriza um produto único, né? Todo esse cuidado na elaboração rendeu o selo Arte ao queijo artesanal, que atesta a origem e qualidade. A concessão de selo Arte é dependente de dois aspectos. Então, a primeiro e crucial é a vinculação do produto a um serviço de inspeção e o segundo é a caracterização da artesanalidade do produto. Então, ele deve ser produzido considerando-se boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação, e também o produto final de fabrico ele deve ser individualizado, genuíno, caracterizando então um produto artesanal diferenciado daqueles produtos industrializados. O selo Arte foi criado há 2 anos pelo Ministério da Agricultura e hoje já está presente em 12 estados, distribuídos em 233 artigos brasileiros derivados de leite, carne, abelhas e agora também de pescado. Para ter acesso a essa política, o produtor precisa buscar a Secretaria de Agricultura dos Estados e do Distrito Federal, que são aqueles competentes para fazer a concessão de selo Arte. Nós estamos trabalhando na ampliação dessa concessão pelos estados das regiões Norte e Nordeste, que são estados conhecidos pela sua diversidade e pelo seu potencial de agregação a essa política nacional.
E o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí. Eu volto já já com muitas notícias sobre agricultura e o homem do campo. Olá, já estou de volta. Agora vamos de CETEC no Araguaia. Apresentou resultados das pesquisas do campo experimental em solos siltosos para produtores da região leste. O evento, promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, aconteceu na Fazenda Palmitos, lá no município de Canarana. Vamos conferir todos os detalhes agora. Os trabalhos na região leste começaram no ano passado e ainda estão em fase experimental. O objetivo é desenvolver pesquisas com foco no manejo em solos siltosos, no sistema produtivo da soja e do milho. Hoje em dia nós temos muitos produtos ofertados para os produtores, centenas de variedades de soja para plantar, e a gente sabe que tem um marketing muito grande disso, mas o produtor só sabe se realmente aquilo é rentável colocando a campo, testando e acima de tudo comparando, né? Como sempre é falado, né? Primeiramente fazer o básico, fazer bem feito, e conhecendo a campo a gente consegue chegar aí nos resultados que realmente trazem aí produtividade e acima de tudo renda para o produtor. Primeiramente agradecer a AproSoja aí, que é uma imensa alegria recebermos o CETEC no Araguaia aqui na nossa região, né? Que é de suma importância para os produtores ter uma pesquisa independente. No evento, o pesquisador e consultor Leandro Zancanaro explicou sobre o uso racional de fertilizantes e de como utilizá-lo nos vários tipos de solo. Esse evento teve esse objetivo, demonstrar qual as bases para o produtor fazer o uso racional de fertilizante. Onde que ele pode, em que situação ele pode até economizar, sem comprometer a produtividade hoje, amanhã e sempre. E aonde que ele não pode. Então a ideia foi trazer essas bases para o produtor. E o que nós falamos foi o seguinte, que a resposta não está no produto, e sim no manejo como um todo. Naquilo que ele fez hoje, ontem, há uma safra, 2, 5 anos atrás. Os produtores rurais reconhecem a importância da pesquisa para o desenvolvimento da soja e do milho. Esse é o único centro de pesquisa independente no estado que realmente faz a pesquisa voltada para o interesse do produtor rural. Todo dia tem um desafio de pesquisas e esse técnico é uma ferramenta que temos tudo para fazer do bom e melhor para o nosso produtor e associado. E a Caixa Econômica Federal lançou 2 linhas de crédito específicas para o agronegócio. Uma das prioridades do banco é conquistar a liderança no segmento até 2024. Vamos ver. A Caixa, que já é líder no crédito imobiliário, vem trabalhando para avançar no agronegócio. A meta é atingir o primeiro lugar no segmento até 2024. Para isso, o banco lançou 2 linhas de crédito específicas para o agro. Uma delas será de custeio antecipado para agricultores familiares e de pequeno e médio porte, com taxas que vão de 3% até 6,5% ao ano. O pequeno e médio produtor rural também poderão ser atendidos por uma nova linha de financiamento com recursos da poupança. A taxa é de 9,5% ao ano, sem adição da TR. Nós temos os segmentos de menor renda e segmentos de investimento, onde possa haver uma melhoria da renda da própria propriedade. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, cerca de 6 bilhões de reais estarão à disposição do setor para a compra de produtos e obras de infraestrutura, já visando a próxima safra. A construção de silo, melhoria de solo, melhoria de matrizes, a parte também de irrigação, que são todos impactos de médio prazo, de criação de valor. Para facilitar a concessão de créditos para o agronegócio, o banco vai abrir 100 agências exclusivas para esse atendimento. Havia uma necessidade do foco no agronegócio. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos ver então qual é a pergunta deste domingão, nesse nosso quadro pra lá de especial que você tanto gosta.
Vamos então saber, mito ou verdade, produtos integrais são melhores? Você já sabe, hein? Vai ficar pensando aí em casa porque a resposta vem daqui a pouquinho. Porque o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMATO e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Paranaíta tem regulagem e operação de implementos agrícolas para semeio. Começa dia 28 de fevereiro e vai até o dia 2 de março. Informações pelo 66-3563-1440. Em Alto Taquari tem classificação de produtos de origem vegetal. Soja e milho começa dia 28 de fevereiro e vai até o dia 4 de março. Informações pelo 6634961364. Em Ipiranga do Norte tem aplicação de agrotóxicos utilizando pulverizador costal manual. Começa dia 23 e vai até o dia 25 de fevereiro. Informações pelo 6635881642. Em Pedra Preta tem produção de ração para aves na propriedade. Começa dia 23 e vai até o dia 25 de fevereiro. Informações pelo 6634861255. São José do Xingu tem inclusão digital rural avançado. Começa dia 28 de fevereiro e vai até o dia 4 de março. Informações pelo 6635681253. E agora vamos para um intervalinho, mas daqui a pouco já estou de volta. Não sai daí que eu te espero. E o nosso Agro Pantanal deste domingo continua, porque o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, divulgou dados sobre a produção em Mato Grosso, perspectivas de mercado e informações sobre o aumento da produtividade nas propriedades do estado. Vamos então conferir tudo com o repórter Antônio Carlos Silva. O presidente do Instituto Mato Grossense da Carne participou da Conferência do Clima em Glasgow no final de 2021. Ele diz, aos olhos do mundo, o Brasil não está com tantos problemas ambientais. Que a gente escuta falar muito, que o mundo fala mal do Brasil, que o Brasil é o grande vilão. E na verdade cheguei lá, não encontrei o Brasil numa posição assim de vilão do mundo. Não, todos os países têm seus problemas. Então está todo mundo criticando todo mundo. Mas Caio Penido admite há 3 problemas ambientais que precisam ser solucionados pela pecuária matogrossense. Um deles é a regularização ambiental. Cerca de 11 mil criadores no estado ainda estão irregulares. Temos um código florestal, esse código regulamenta o uso do solo, regulamenta a questão das áreas que precisam ser preservadas. E a gente precisa implementar e ter eficiência nesse Código Florestal. Esse é o nosso desafio. Então, o IMAC termina assumindo essa frente de apoio à regularização ambiental. Os pecuaristas matogrossenses também podem reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa na atmosfera. 2 ações principais são necessárias: preservar áreas ambientais e abater o gado cada vez mais jovem, com até 30 meses de cria. Seja na área de nutrição, seja na área de melhoria das pastagens, ou então no melhoramento genético animal. Então você tem 3 grandes oportunidades para que o produtor consiga reduzir a emissão de metano por animal. A pecuária matogrossense ainda pretende rastrear todo o boi criado e abatido no estado. Hoje, 85% dos animais são fiscalizados. Então a gente quer chegar junto com o Ministério Público e as indústrias, em 100% dos abates verificados em Mato Grosso. Então, quando a gente for para fora, eu falo, 100% dos abates em Mato Grosso estão sendo verificados pelas indústrias frigoríficas num filtro que elas fazem, um diagnóstico socioambiental no abate. Muitas já têm,
As que não têm, a gente vai começar a fornecer o módulo de compras do IMAC para elas fazerem essa comprovação socioambiental. Se resolver esses problemas, o IMAC pretende inclusive premiar os pecuaristas com um protocolo, um selo verde, para inclusive ampliar as exportações da carne bovina mato-grossense. Hoje, o estado vende o produto para 74 nações. Apenas 10, entre elas a China, compram quase 82% da carne mato-grossense. A ideia é diversificar os consumidores e, mais do que isso, ampliar para países como Egito e Tailândia. A gente já está muito bem posicionado no mundo. O que a gente precisa agora fazer é melhorar o nosso portfólio de produtos para que tanto mercados ricos quanto mercados mais deficitários em termos de renda possam comprar produtos de melhor qualidade nossa. E agora vamos falar de um assunto que está preocupando produtores de todo o país. Entre eles, os da região médio-norte daqui de Mato Grosso. Trata-se do apodrecimento da soja no estágio final de formação da lavoura. O problema já vem sendo estudado há 3 safras. Vamos entender melhor o assunto agora na reportagem de Daiane Stella, da TV Record Real de Sinop. O apodrecimento de grãos e vagens no estágio final de formação da lavoura de soja vem sendo observado e pesquisado desde a safra 2019 e 2020. O nome já está falando podridão. Então, se é podridão, eu tenho fungo e até bactéria envolvida. Só que é a causa ou é a consequência? Nesse primeiro momento, a gente está pensando que é uma consequência. Então, por quê? Porque esses fungos que estão sendo isolados desses materiais, eles já estão presentes aqui. Eles estão presentes há vários anos. E por que está dando problema agora? Então, nós verificamos que conforme o manejo de fungicidas da propriedade, a gente está vendo que em alguns lugares tem melhor resposta que outros. Então, está vendo que é um problema que está envolvendo a área climática, junto com o material. Nós temos a parte de fitopatologia, porque a gente tem esses patógenos presentes, né? E só que a gente ainda não conseguiu bater o martelo a causa. Então, esse é a grande incógnita no momento, né? A causa desse problema. Os pesquisadores da Embrapa contam com o apoio de instituições e consultores para estudar o problema, que ainda é um quebra-cabeça a ser montado. Na fase final de enchimento de grãos. Então, a vagem já está formada, a semente, então, o grão está sendo enchido, né? Está se desenvolvendo, então na fase final, ou seja, faltando poucos dias para entrar no amadurecimento total, que a gente observa esses sintomas. Sempre ele inicia da parte inferior da planta e vai subindo para o terço médio. Então, as vagens, elas se apresentam com uma coloração diferenciada, mais escurecida, e o próprio nome já fala, né, podridão. Então, é um sintoma de podridão da vagem. Quando a gente abre, os grãos, eles costumam estar já com sinais de apodrecimento ou de enrugamento, né? E a gente tem uma alta percentagem de grãos ardidos oriundo dessas vagens com esses sintomas. A podridão da soja tem causado redução na produtividade. Isso afeta o rendimento. Quando eu estou trabalhando, se está se trabalhando com um material bem produtivo, consegue ainda pagar as contas, né? Então, consegue diluir as perdas, né? Mas se eu já tenho um material que não é tão produtivo e está apresentando esse problema, então é bem preocupante. Mas, de maneira geral, aqui o pessoal sempre vai trabalhar com materiais altamente produtivos, né? Mas a queda do rendimento, ela pode chegar a ser significativa. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O encontro técnico do café reuniu aproximadamente 90 agricultores de Mato Grosso, empresários dos estados de São Paulo e Minas Gerais, técnicos e outras autoridades em Tangará da Serra. O evento foi promovido pela empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural, a Empaer,
Prefeitura Municipal e a empresa Belo Campo Agro, com a proposta de orientar os agricultores que receberão as mudas do café em desenvolvimento no campo experimental da Empaer. Durante o evento, foi apresentada pela equipe da Secretaria de Agricultura Familiar para a safra 2023 a disponibilidade de validação de clones de café Colinon aos produtores interessados. As palestras levaram aos agricultores informações sobre preparo, adubação e correção do solo, técnicas de plantio e podas. A produção brasileira de grãos na safra 2021-2022 está estimada em 268 milhões de toneladas. O volume, se confirmado, representa um crescimento de 5% quando comparada com a temporada passada, o que representa cerca de 12 milhões de toneladas a mais a serem colhidas. É o que mostra o 5º levantamento da safra de grãos 2021-2022, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, com 16% das lavouras já colhidas. A soja deverá registrar uma produção de 125 milhões de toneladas, uma queda de cerca de 9% quando comparada com a safra passada. O plantio da oleaginosa ocorreu dentro da janela ideal na maioria das regiões produtoras, o que gerou expectativas positivas. Porém, a partir de novembro, o cenário mudou devido às condições climáticas adversas ocorridas. Já para o milho, apesar do clima adverso para a primeira safra, a Conab espera uma recuperação na produção. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, viajou para o Irã, onde cumpre agenda para tratar de assuntos relacionados à relação comercial com o Brasil, como a importação de ureia iraniana, por exemplo. Após ser diagnosticada com Covid-19, Tereza Cristina realizou um novo teste que resultou negativo para a doença, possibilitando a realização da viagem programada anteriormente. A ida ao Irã prevê reuniões com o ministro da Agricultura e também com o presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento iraniano. Estamos aqui levando uma comitiva de empresários que irão ao Irã para estreitar os laços comerciais e de amizade que nós já temos com esse país. O Brasil é um grande exportador de alimentos para o Irã e o Irã é um grande exportador de fertilizantes, principalmente ureia, para o Brasil. Tenho certeza que será uma missão muito bem sucedida e muitas oportunidades de negócios surgirão. Além de encontros com a Câmara de Comércio Brasil-Irã e com o Fórum Empresarial entre os dois países, também está prevista a visita à petroquímica de Shiraz, importante produtora de ureia. E o governo de Mato Grosso entregou 100 caminhonetes novas ao Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA. A aquisição foi feita a partir do programa Mais MT, com um total de 23 milhões em investimentos. O objetivo do governo é fortalecer o trabalho das unidades do INDEA na capital e também no interior do estado. A ação inédita na história do INDEA, que há mais de 10 anos não recebia tamanho investimento. Vamos então conferir. Um dia inédito para Mato Grosso, com a entrega de 100 caminhonetes novas ao Instituto de Defesa Agropecuária, INDEA MT, realizada nesta terça-feira pelo governador Mauro Mendes, na Praça das Bandeiras, em Cuiabá. O investimento é de mais de 23 milhões de reais com recursos próprios do governo. Com a aquisição dos veículos, o governo do estado tem o objetivo de fortalecer o trabalho das unidades do INDEA, em Cuiabá, e também nas cidades do interior de Mato Grosso. O que nós estamos fazendo é dando dignidade aos nossos profissionais, do INDEA, para que eles possam continuar prestando esse importante serviço, e temos como meta este ano, através dessa infraestrutura e de tudo aquilo que já foi feito ao longo dos anos, tornar Mato Grosso um território livre da aftosa, sem a vacinação, que é algo muito importante para os mercados e principalmente para as exportações, importante para a economia do estado de Mato Grosso. Os veículos novos são 4x4, a diesel e traçados, e vão oferecer melhores condições e agilidade nas fiscalizações feitas pelos servidores do INDEA, que atendem aproximadamente 180 mil propriedades rurais em todo o estado.
De acordo com a presidente do INDEA, há mais de 10 anos, a autarquia não recebia tamanho investimento para a defesa agropecuária do estado. Dentre vários marcos do governo do estado do Mato Grosso, esse é mais um. Mas desta vez, para a defesa agropecuária, é algo inédito. Há mais de 10 anos, 15 anos, nós não havíamos feito aquisições com recursos próprios, né? O mais importante é que se trata de recurso próprio. Não há parceria, não há investimento, é recurso próprio do estado. É o estado de Mato Grosso investindo na defesa da sanidade. Não sai daí, eu volto já já com muitas notícias sobre agricultura e o homem do campo. E no Papo com Café de hoje, vou receber no estúdio o professor doutor Reginaldo Araújo, diretor-geral da Associação dos Docentes da UFMT. O nosso assunto é a possibilidade da instalação do Porto Barranco Vermelho, lá no município de Cáceres, região do Pantanal mato-grossense, sendo que mais de 160 entidades assinaram uma carta-denúncia contra este projeto. Tudo isso e muito mais, então, a partir de agora, aqui no nosso quadro Papo com Café. Chegou o momento, então, da nossa entrevista com o professor doutor Reginaldo Araújo. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo aqui no programa Agro Pantanal. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de estar dialogando aqui. Olha só, estou impressionada, professor, com duas questões importantes. Primeiro, o número considerável de entidades, né, que acabou assinando essa carta-denúncia, essa carta de protesto, essa carta não queremos o porto aqui em Cáceres, e também pelo fato de uma possível aprovação, está tramitando ainda na Assembleia Legislativa, mas dessa intervenção lá no nosso bioma amado, querido, o Pantanal mato-grossense, um bioma único, eu diria. Mas vamos começar então falando sobre esse projeto. O que seria esse porto, professor? E quais seriam os impactos ambientais se caso houver a instalação do porto? Sim, também nos surpreendeu como a população, né, que está atuando em movimentos sociais se sensibilizou a partir do nosso documento. É um documento denso de sete páginas, né, no qual a gente retrata especialmente o que tem acontecido nos últimos anos no Pantanal. É preciso dizer que o Pantanal tem sofrido nos últimos 2, 3, 4 anos uma escassez enorme de água. Lagoas como, por exemplo, a Lagoa de Chacororé secou. Era a maior lagoa que tem presente naquele bioma, né? Recentemente, as queimadas que ocorreram no Pantanal e ganharam televisão pelo mundo afora, porque é um espaço, o território do Pantanal é um território conhecido no mundo, né? E esses 2, 3 eventos fazem com que esse bioma seja muito frágil na nossa leitura. E a possibilidade, né, a partir da aprovação no Conselho Estadual de Meio Ambiente, no CONSEMA, de se construir um porto em Cáceres, que é o porto denominado Barranco Vermelho, nos colocou apreensivos. Por quê? Porque a movimentação, a possibilidade de um porto levar com que a gente tenha embarcações que vá fazer a busca de grãos e qualquer outro produto. A hidrovia, né? Para transportar outro produto. A partir dali, de Cáceres até Corumbá e de Corumbá em seguinte, para frente, colocaria na nossa leitura a possibilidade de você mudar o fluxo do rio. É bem verdade que as pessoas às vezes falam, mas lá já tem fluxo de embarcações historicamente, mas nenhuma delas precisou-se mudar o perfil do rio, ou seja, fazer explosões em alguns locais para essas embarcações passarem. Historicamente foram embarcações pequenas. Agora temos que imaginar o que será isso em embarcações nas dimensões para transportar, por exemplo, a produção de grão ou para trazer produtos para Cáceres. O porto, a instalação dele, atenderia os interesses de quais setores, de quais empresas? É um projeto do governo de Mato Grosso, é um projeto da iniciativa privada? Nós entendemos, até pela expansão que o agronegócio tem a partir de Mato Grosso, nós entendemos que é mais um porto para escoar
a produção, né? E achamos legítimo que esses portos sejam almejados por quem está fazendo a produção. Contudo, na nossa leitura, o Pantanal, como eu acabei de falar, é um bioma muito sensível. A água, por exemplo, é o que mantém as lagoas, é o que mantém todo o bioma. E qualquer mudança, né, pode trazer risco. E aí, na nossa leitura, o agro, ele é uma produção pouco solidária. Vamos lembrar que Mato Grosso, por exemplo, tem uma das regiões que mais produz grãos, alimento no mundo. Carne de boi, carne de porco, e a população passa fome. Tem 700 mil pessoas no nosso estado, abaixo da linha da miséria. Tem gente na fila do osso. A geração de emprego seria a resposta ou não? Você já está dizendo que, olha, do ponto de vista social, solidário, não é significativo. Existiria, então, uma justificativa pela geração de emprego e renda ou não, Empregos professor? diretos, por exemplo, na construção desse porto, fala-se em 180 empregos. Numa cidade que tem 100 mil habitantes, que é Cáceres. Não sei se o tamanho do prejuízo de você ter um rio que não produz mais peixe, de uma população que vai ter pressão sobre as suas terras. Sim, porque se eu construir o porto, logo, aqueles que estão ali no entorno vão perceber que tem mais facilidade de escoar a sua produção se tiver com as suas fazendas ali no entorno do porto. Então, tudo isso pode criar pressões para a população que talvez o prejuízo seja maior do que as possíveis vantagens. Professor, e houve audiência pública, a comunidade científica, a comunidade de Cáceres, foram ouvidas antes de chegar esse projeto na Assembleia? Essa é uma outra crítica importante, porque assim, desde a década de 90 a gente escuta falar de porto lá em Cáceres. Havia a discussão da ZPE de Cáceres, né? Agora, esse momento está tendo uma aceleração que nos deixou preocupados, porque houve sim 1 ou 2, 3 reuniões, inclusive agora no período da pandemia, mas parece-me que produzido pelos próprios empresários que têm interesse, e não a estrutura do Estado. E aí a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que o Brasil é um dos signatários, aponta que há obrigatoriedade da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, a partir das suas secretarias, fazer audiência pública com indígena, com ribeirinho, com trabalhadores, pescadores, com quem trabalha no meio ambiente, porque com quem trabalha com turismo, até porque o turismo no Pantanal de pesca, de contemplação, é algo significativo. Esses sujeitos não foram ouvidos pelas discussões que nós acumulamos com quem mora em Cáceres, quem está dentro do Pantanal. E esse movimento realizado, né, de contestação à instalação desse porto, Barranco Vermelho, surtiu um resultado porque já havia a tramitação lá na Assembleia Legislativa de fazer alterações em uma lei que já estabelece parâmetros e diretrizes para ações, implementações dessa região pantaneira. Foi possível frear, retroceder? Como é que está essa questão lá na Casa de Leis? Nós vimos como, inclusive, uma primeira vitória, né? Houve um projeto que foi dado entrada agora no dia 4 de janeiro, denominado 003-2022, que estava propondo modificar legislações de 2008 que protege o Pantanal. Elas parecem-me que flexibilizava a possibilidade de novas formas de explorar o território do Pantanal. E primeiro houve dispensa de pauta. Quando isso acontece na nossa leitura é para dispensar a possibilidade de discussão, diálogo com a sociedade. E segundo, que num dia para o outro o Conselho, a Comissão de Meio Ambiente aprovou. Então, na nossa ideia, isso assusta, porque é uma velocidade que achamos que não pode ocorrer. Mas parece-me, a informação que nós tivemos é que foi tirado de pauta, né, logo após a gente abrir esse documento. Nós abrimos o documento dia 1º de fevereiro, dia 8 ele foi protocolado no Ministério Público, na Casa Civil, na Assembleia Legislativa, Ministério Público Federal, para que a gente abra diálogo, inclusive com o Tribunal de Justiça, para que a gente abra diálogo para demonstrar essa preocupação, né? Nós queremos demonstrar que o bioma Pantanal passa a correr risco com esse processo. Professor, se por exemplo, o senhor está falando o seguinte, olha, o Pantanal não é um bioma para se permitir grandes navegações, mas é permitido sim o turismo, digamos, dessa forma, né? Quais são as vocações, então, que todos esses segmentos que visam proteger o Pantanal enxergam para esse bioma? Então, na nossa leitura, Pantanal é uma das poucas regiões do Brasil que é conhecida no mundo inteiro. Quem tem a oportunidade de ir na Europa, países da América como Estados Unidos e Canadá, e todos
veem esse espaço com uma admiração. Gente, e vez por outra tem turistas, grupo de turistas que vêm, seja para fazer pesca, seja para fazer contemplação, e isso cria uma rede de emprego, inclusive é a rede de emprego com maior dinâmica de número de pessoas beneficiadas é o turismo, que vai da hospedagem, que vai da alimentação, que vai dos passeios com barqueiro, que vai da presença das pessoas no encontro com o ribeirinho, com o indígena e assim por diante. Então, na nossa opinião, a grande vocação do Pantanal é você ter uma política muito séria de preservação e, ao mesmo tempo, uma política que fortaleça, né, o turismo na região. E aí, claro, fazendo com que essa população que está ali presente, seja os ribeirinhos, seja os indígenas, seja os assentados, também se beneficie desse turismo. E agora, com essa movimentação na Assembleia, que vocês conseguiram suspender, então, retirou de pauta, né, esse projeto, essa alteração na legislação, já está aberto novamente o diálogo para que vocês possam ter entendimento se realmente vai engavetar esse projeto do Porto ou não, ou se a qualquer momento ele corre o risco de voltar à tona, professor? A nossa expectativa é que o presidente da Assembleia nos receba, Max Russo. Nós protocolamos lá o documento, pedindo uma reunião com ele, assim como fizemos com a Maria Helena Povas, no Tribunal de Justiça, assim como fizemos para o governador Mauro Mendes. A nossa perspectiva é que esses sujeitos, por ser autoridade do nosso Estado, nos receba para que possa nos ouvir, e o que nós vamos pedir é que abra um diálogo com a população, né? Faça o debate com quem tem o cotidiano dentro do Pantanal, inclusive com quem percebe que as águas do Pantanal estão cada vez mais escassas e que isso traz prejuízo imediato para a população. Mas sem data marcada ainda para que vocês sejam recebidos ou pela Assembleia, ou pelo Tribunal de Justiça, ou pelo governo de Mato Grosso? Eu gostaria de anunciar a data, mas infelizmente protocolamos, pedir reuniões. Até agora, só o Ministério Público Federal que nos deu um posicionamento. Sim. O Ministério Público anunciou de que, olha, estamos acompanhando, inclusive temos ações na Justiça para impedir a construção desse porto e estamos à disposição para sentar quando vocês marcarem. As demais instituições, mesmo que nós protocolamos, temos o número de protocolo, ainda não nos recebeu, mas temos essa expectativa. Olha, interessante que a gente figura sempre, né, o Pantanal com, infelizmente, ultimamente, eu diria, né, com desastres ambientais. O senhor mesmo já citou aí a questão da estiagem, também vivemos aí sem precedentes destruição por conta das queimadas e agora essa nova bandeira de luta do Pantanal. É preciso fortalecer mais essas ações protetivas a esse bioma. Está faltando, professor, consciência ambiental para aqueles que são os nossos legisladores. Os interesses econômicos estariam sempre um passo à frente da proteção ambiental. A gente acabou de ter a realização da COP26, muito se falou sobre sustentabilidade. E mesmo assim, aqui em Mato Grosso, que nós temos esses biomas maravilhosos, é necessário sempre chamar a atenção dos nossos parlamentares. Na avaliação do senhor, qual o problema? Por que sempre é preciso brigar para proteger o meio ambiente aqui em Mato Grosso? Eu acho que há dois movimentos. Há interesses muito fortes, né? Dentro do Pantanal, por exemplo, você tem vários sujeitos que de alguma forma querem explorar aquele território para suas produções. A própria Polícia Federal em 2020 fez uma operação chamada Mata-A, que revela que tem fazendeiros colocando fogo no Pantanal em 2020 e 2021 para fazer virar espaços de produção agrícola, rural e assim por diante. E tem também a falta de preocupação dos nossos governantes. Eu vou te dar um dado de realidade. A forma que o governador, por exemplo, do nosso estado, destinou agora no orçamento para dar conta da proteção no Pantanal, os valores são ínfimos. Na nossa avaliação, você não consegue proteger um espaço de tão importância e tão grande sem ter segurança com guardas bem formados, com brigadas bem formadas, com estrutura com helicóptero, com estrutura com embarcações, com estrutura, né, para um possível incêndio, você tem intervenção com brigada. E, infelizmente, as queimadas do ano passado poderia ter sido aprendizado para nós, né? De já esse ano os nossos governos apresentar de que, olha, se tiver queimada de novo, nós estamos preparados. Eu não vi essa movimentação. O senhor sabe, se lembra de cabeça qual foi a redução desses investimentos previstos agora? Olha, eu só sei que teve um deputado que propôs 5 milhões de investimento para manter as brigadas, manter essa proteção. Se eu não me engano, aprovou-se 500 mil, eu não tenho certeza, mas é uma diferença, né, muito grande. Então, pela importância do bioma, na nossa opinião,
o próprio governador e as autoridades tinham que dar maior importância. Bom, mas pelo menos vocês estão conquistando a vitória, né? Conseguiram engavetar lá esse projeto e eu tenho certeza que vocês continuando essa cobrança, o governador, a própria Assembleia Legislativa devem fazer o dever de casa, pelo menos é papel do Executivo e do Legislativo também, né? Mas eu agradeço muito aqui a sua presença. Olha, qualquer novidade sobre o caso, por favor, o Agro Pantanal aqui está sempre com a porteira aberta, principalmente quando se fala do Pantanal. Muito, muito feliz e nós da universidade, do nosso sindicato, estamos à disposição. Obrigada. Bom, gente, agora está chegando a hora do almoço e você está com fome, né? Então vamos àquela receita super tentadora para você fazer aí na sua casa ou na fazenda. Nossa, fiquei encantada com essa receita, tenho certeza que você também, hein? Então, por favor, tente fazê-la na sua casa. Se ficar boa demais, manda aqui pra gente, uma foto pelo menos, viu? Bom, e agora vamos ao nosso quadro Mito ou Verdade? Vamos ver então? Vamos relembrar qual era a pergunta? Vamos para o quadro Mito ou Verdade, produtos integrais são melhores? Vamos ver então a resposta, gente. É verdade, é isso mesmo. Olha só, os produtos integrais contêm fibras que auxiliam no bom funcionamento do intestino e ajudam no controle do colesterol alto, viu? Então, além de melhorar o trânsito intestinal, as fibras também ajudam a regular o nível de glicose. Então, é sempre bem melhor optar pelo integral do que o refinado ou o mais tradicional. E assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada pela sua companhia mais uma vez, viu? E olha, domingo que vem, a partir das 8 horas da manhã, aqui sem falta, eu te espero. Tchau!